Boa tarde, pessoal. Aqui é o Felipe, professor de português, no caso desse vídeo, né? Eu sou professor da JAF e hoje eu vou dar uma aula sobre os descritores para o segundo ano A e B. Os descritores, para começar, eles são competências definidas em uma unidade chamada descritores, ou seja, eles são habilidades e competências para ajudar a definir questões, ajudar a definir tópicos da língua portuguesa e ele tem subdivisões, né, os descritores vão do 1 até o 28 e cada um tem uma área diferente. Para a aula de hoje eu escolhi o descritor 1, 2 e 3, que é para a gente começar já, e também vão ser os descritores da nossa próxima atividade. Bom, o descritor 1 ele tem como função localizar informações explícitas. Ou seja, o que seria uma informação explícita? Diferente de uma informação implícita, a informação explícita ela já está à mostra, ela já está, como o próprio nome já diz, explícita, ela já está aparente. A implícita ela fica no meio, entre linhas do texto, e você tem que ir descobrindo o que ela quer dizer. No caso da informação explícita, ela já está exposta, você só tem que compreender o que ela está querendo passar para você. Eu selecionei uma atividade para cada descritor para poder demonstrar para vocês como que são as questões, né, já que vocês vão ter que fazer depois as questões. E eu já trouxe aqui para vocês não terem tantas dúvidas. Aqui o que fala do descritor 1. Para que seja possível... eu também trouxe um exemplozinho aqui para vocês terem ideia também, antes da questão. Para que seja possível compreender o que vem a ser informação explícita em um texto, é preciso compreender que a linguagem verbal é polissêmica. Ou seja, o que é polissêmico? Polissêmico é algo que tem muitos significados. Uma palavra polissêmica é uma palavra que reúne vários significados, no caso. E aí um exemplo de uma palavra polissêmica pode ser vela. Porque a vela pode ser vela de barco, pode ser aquela vela de cera que a gente usa quando falta energia. E também pode ser do verbo velar, que significa vigilante. Ou seja, a mesma palavra com significados diferentes. Isso é o que é polissêmico, o significado de polissêmico. Ou seja, a informação é explícita e as palavras são polissêmicas na maioria das vezes. Então você vai ter que pegar a palavra, vai ter que pegar a frase e vai saber o que o autor está querendo dizer com aquela determinada frase ou palavra. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês saberem melhor como que é uma palavra polissêmica ou uma frase polissêmica junto com a informação explícita. Aqui tem. Vejamos a interação a seguir, o exemplo. Aluno, levanta a mão. Professora, você pode me dizer que horas são? Aqui no caso o aluno fez a pergunta para a professora, levantou a mão e perguntou que horas eram. A professora olha no relógio e responde: podem guardar o material, pessoal. Ou seja, aqui o aluno fez uma pergunta, que era que horas são, que horas eram no caso, e a professora não respondeu que horas eram. Ela já falou que pode guardar o material. E aí o aluno responde: eba, rapidamente guardando o material, seguido por outros colegas. Ou seja, a informação explícita aqui no caso. O aluno perguntou o horário, mas ele não queria saber o horário em si, que horas eram no momento. Ele queria saber se já estava próximo de acabar a aula. E a professora, quando ela olhou no relógio, ela já deve ter deduzido que, como já estava perto de tocar, do horário de ir embora, ela falou já para guardar o material. Então, aí já foi uma informação, a primeira informação que foi perguntar o horário, a segunda informação foi a professora deduzir o que o aluno estava perguntando e já responder outra coisa. E o aluno também, ele já soube com o que a professora estava dizendo, que o horário estava próximo de acabar a aula e ele já foi guardando o material. Ou seja, o aluno perguntou o horário e não precisou dizer que era que horas que acabava a aula. A professora já deduziu isso e já respondeu que podia guardar o material. E com isso, o aluno guardou o material e todos os outros colegas também guardaram o material. Ou seja, ele localizou a informação explícita e já deduziu o que iria acontecer com as frases e as palavras.
Aqui. Podemos observar, aqui é o que eu já estava explicando para vocês. Só coloquei em palavras para vocês entenderem melhor. Podemos observar que o aluno não perguntou se poderia guardar o material. No entanto, pela reação dele, era o que ele queria saber. A professora, interpretando a sua informação, a sua intenção, autorizou a guarda do material, encerrando a aula. Nesse caso, o sentido dos enunciados foi definido por fatores externos ao texto, ou seja, que era o horário que ia acabar a aula. Autorizados pelas características da situação comunicativa e pelo conhecimento mútuo dos interlocutores, os interlocutores, no caso, são os alunos e a professora. Cada um entendeu o que o outro estava perguntando e estava respondendo, e eles já foram deduzindo o que iria acontecer e o que era para fazer. Mútuo dos interlocutores sobre si mesmos e sobre as regras de convivência colocadas. No caso, as regras de convivência são as regras da escola, que toda escola tem suas regras, e no caso dessa escola, quando faltavam poucos minutos, a professora já mandou os alunos guardarem o material e se aprontarem para sair, porque eles já iriam embora. Agora eu coloquei uma questão que é um exemplo de questão que poderia estar nas atividades de vocês. E aí nós vamos responder juntos, direcionada ao D1, que é o descritor 1, que, relembrando, é para localizar informações explícitas. Aqui no caso. Leia o texto abaixo e responda. O vírus da gripe pode estar em muitos lugares. Só que você não vê. Previna-se. Lave as mãos frequentemente. Aí aqui tem algumas imagens do que você pode fazer e o que você não pode fazer. No caso, lavar as mãos, não ter contato com outras pessoas quando estiver doente e por aí vai. E aí o item da questão pergunta: qual é o assunto abordado nesse texto? O item A: a ação do vírus da gripe. Item B: prevenção contra o vírus da gripe. Item C: a vacinação contra a gripe. E o item D: a venda de remédios sem prescrição médica. Aqui no caso eu já coloquei a resposta, porque eu já vou responder com vocês, então não tem problema ter a resposta. Ou seja, você tem os 4 itens aqui, e aí você vai olhar a imagem de novo, ler a imagem de novo. O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você não vê. Previna-se. Lave as mãos frequentemente. É uma informação explícita, então já está aí no texto, já dá para você perceber. Aqui o item A fala: a ação do vírus da gripe. Quando você volta na imagem, não tem nada falando sobre a ação do vírus da gripe. Ela fala os meios de você se prevenir e como você se prevenir. O item B: prevenção contra o vírus da gripe, que era o que eu estava dizendo. As formas de você se prevenir, as imagens dizendo o que você pode e o que você não pode fazer, mandando lavar as mãos frequentemente. Então, até agora esse é o item correto. Item C: vacinação contra a gripe. Vacinação contra a gripe, aqui na imagem e no que está escrito, nada remete à vacinação contra a gripe, nada está sendo dito para a vacinação contra a gripe. Então, o item C está errado. E o item D: a venda de remédios sem prescrição médica. Que a gente sabe que é errado, mas aqui no item não está perguntando isso, não está pedindo isso. Então, o item correto, como já estava marcado, é prevenção contra o vírus da gripe. E aí você sabendo o que o descritor fala e sabendo o que a questão vai pedir, você consegue responder tranquilamente esses itens sem nenhuma preocupação muito grande. Você lendo e interpretando direitinho, você consegue responder. Então, descritor 1, bem fácil, dá para aprender tranquilamente e vocês vão conseguir responder as questões também bem facilmente. Descritor 2. Inferir informações em texto verbal. Ou seja, o descritor 2 e o descritor 3 eles são muito juntos, porque trata sobre inferir informações. Aqui no caso é a informação do texto verbal. Então, é do que está escrito. O D2 está relacionado aos procedimentos de leitura. Requer o trabalho com habilidades linguísticas necessárias para a realização da leitura e processamento de textos de gêneros variados. Ou seja, como eu estava dizendo, o que está escrito. A leitura em si, a interpretação. O leitor competente domina as habilidades inerentes à inferência, conseguindo ir além
do nível literal. É um leitor crítico, capaz de formular hipóteses e diferenciar as mais diversas informações. Ou seja, aqui no caso, o leitor vai ter que ler o texto, o que está escrito, e ele já vai ter que inferir o que o autor está querendo dizer com aquelas palavras, com aquela frase ou com aquele texto. E aí eu trouxe uma questão também para ficar mais, como eu estava dizendo para vocês, né? Cada descritor vai ter uma questão, e eu trouxe essa outra questão para vocês conseguirem diferenciar um descritor do outro. Segunda questão. Leia o texto e responda. Como vocês já viram, inferir informação em texto verbal. Ou seja, você vai ler o que está embaixo. No Natal, sou o centro das atenções. Quem sou eu? Aqui no caso está fazendo uma pergunta. Quem é ele? No Natal, a gente sabe que o centro das atenções é o Papai Noel. Então, aqui tem uma imagem só ilustrativa, só para você ter a certeza do que ele está falando. Mas o que você vai usar é o que está escrito. E aí vem os itens e o enunciado da questão. Após analisar a charge, é possível imaginar que no Natal o que parece ser mais importante é. E aí, como eu disse para vocês no descritor passado, você vai ler os itens, vai ler o enunciado, vai ler o que está escrito na charge ou na imagem, ou no texto, e você vai ver com a inferência, no caso, é você deduzir qual é o item correto. No item A, visitar amigos. No caso aqui, o Papai Noel, no caso do Natal, a gente faz muito essa questão de visitar amigos, visitar família, só que a imagem e o que está escrito não está remetendo a nada disso de visitar a família ou visitar os amigos. Então, o item A já está cortado, já está errado. O item B, ajudar o próximo. No Natal também, isso são inferências que no caso que eu estou fazendo, de visitar os amigos, que é coisas que a gente faz no Natal, ajudar o próximo também, são coisas que são vindas do espírito natalino, digamos assim. Então, ajudar o próximo. A gente sabe que também no Natal isso é muito comum, mas não é o que a questão está pedindo. O item C, dar e receber presentes. Aí, vocês já estão vendo que está marcado, né? É o item correto. Por que é o item correto? No Natal, sou o centro das atenções. Quem sou eu? Papai Noel. E qual é a principal função dele? Entregar os presentes no Natal, até a véspera do Natal, né? E no outro dia, você vai lá receber os seus presentes que você ganhou. Se você for uma criança boa, você vai receber presente. Se você não for, você não recebe. Então, a inferência dessa charge com o que está escrito é dar e receber presentes. No caso aqui, é possível imaginar que no Natal o que parece ser mais importante é. E aí, com os itens e com o que está escrito lá no enunciado da questão e na charge, você consegue deduzir que o item correto é dar e receber presentes. E o item D, fazer confraternização com os amigos. Também vai na mesma linha de raciocínio do item A e do item B. São coisas natalinas, são coisas que você faz no Natal, mas não é o que a questão está pedindo. Então o item está errado. E agora o último descritor, que é o D3. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Como eu já tinha dito para vocês, o D2 e o D3 estão muito juntos. O D3 é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O D2, como a gente pode ver aqui, é inferir informação em texto verbal. Os dois pedem inferência. Agora voltando aqui para o D3. Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno relacionar informações inferindo quanto ao texto de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas palavras seu sentido conotativo. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, que era o que eu estava dizendo para vocês, a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Ou seja, você vai inferir algo, você vai deduzir algo, e aí você vai ter que descobrir coisas que não estão ditas no texto explicitamente, mas que estão sendo ditas no texto implicitamente. Como eu já disse, explícito é o que está bem aparente, é o que está exposto, e implícito é o que está entre linhas, é o que está escondido, que você vai ter que deduzir, decifrar com a sua interpretação textual. Com este descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou expressão que ele desconhece. Ou seja, você vai
receber uma expressão, uma palavra, e você vai ter que inferir o que aquela palavra quer dizer com base no texto, com base na charge, com base no que está pedindo a questão. Terceira questão e o terceiro e último exemplo de questão para o descritor 3. Dicas para prevenir dor nas costas. Esse é o enunciado, o título do texto. Agora o texto. Parágrafo, no caso. Para não agredir a coluna, é preciso evitar movimentos bruscos. Ao levantar pela manhã, espreguiçar e usar os braços para suspender o tronco enquanto apoiam-se os pés no chão. São atividades indicadas. Ou seja, está falando sobre o levantar pela manhã e como você pode fazer para que não tenham uma lesão na sua coluna ou algo que vai prejudicar a sua coluna. Essa dica aconselha o leitor a evitar. Item A. Andar de tamancos ou chinelo. Aí, como eu já disse para vocês, é inferência. Andar de tamanco, no caso, ele dá dor nas costas, que a gente já sabe. Andar de salto dá dor nas costas. Então, faz parte do que está dito, que é prevenir dor nas costas, mas não tem relação com o que está sendo dito no texto. Item B. Engordar demais. A gente sabe que engordar demais prejudica o nosso, o nosso corpo em algumas formas por causa do peso que às vezes é muito grande e a coluna acaba sendo lesionada por isso. Os joelhos também, as articulações e por aí vai. Esse também é um ponto que traz sobre prevenir dor nas costas, mas não é o ponto do parágrafo. Então também está errado. E o item C, como vocês já estão vendo, está marcado como correto. Levantar-se da cama repentinamente. Levantar-se da cama repentinamente é o item correto porque ele está falando de movimentos que podem prejudicar a coluna com movimentos bruscos, ao levantar pela manhã. Ou seja, quando você levanta pela manhã, você está se levantando da cama repentinamente. Às vezes, né? Você pode levantar mais devagarzinho, depende do jeito que você acorda. Mas até agora, esse é o item que está mais próximo do que está sendo dito no parágrafo. E o item D, usar colchões muito duros ou macios demais. Esse item também ele segue a linha de raciocínio do item A e do item B. Os três itens A, B e D, eles são coisas que prejudicam a coluna de certa forma, mas não estão sendo trazidas nenhuma das questões deles no parágrafo do texto. Então, o único item correto que você faz a inferência de levantar movimentos bruscos ao levantar pela manhã e levantar-se da cama repentinamente, a inferência é o que está acontecendo aqui no item C. Nos outros itens não está acontecendo. Então, a resposta correta é o item C. Recapitulando, nós vimos hoje o D1, descritor 1, o D2, descritor 2 e o D3, descritor 3. Se vocês quiserem ver alguma coisa do que está escrito aqui, é só vocês voltarem ao vídeo. E aí, essas questões dos descritores são o que vão cair na próxima atividade de vocês, que são sobre o descritor 1, 2 e 3, e vão ter as atividades lá sobre os descritores. Mas eu não misturei, eu coloquei um título dizendo que é o descritor 1, depois a atividade. Descritor 2, depois a atividade. Do mesmo jeito que eu fiz aqui no slide. Então não vai ser confuso para vocês. Por hoje é só. E na próxima aula eu volto com as próximas atividades, com os próximos conteúdos que a gente vai ver. E aí vocês fiquem atentos para as próximas aulas, tá certo? E é isso.